Olá, boa tarde. Me chamo Pérola Magalhães, sou mobilizadora da Rede Não Bater Duque. Uma menina preta, eu usando uma blusinha branca de cabelos crespos, brincos e colar. Eu me chamo Daniela Nascimento, sou jovem mobilizador pela Região Bateduque, estou usando uma camiseta do Brasil, sou um jovem negro de pele clara e cabelo crespo. Hoje estamos aqui com jovens repórteres da Rocinha, mas como os repórteres aqui são eles, vamos deixá-los se apresentar. Meu nome é Luiz, sou negro, tenho 18 anos e faço parte do projeto Jovens Repórteres de Bairro da Rocinha. Meu nome é Vitória, eu faço parte dos Jovens Repórteres da Rocinha e tenho 18 anos. Me chamo André Luiz, tenho 18 anos, faço parte do Jovem Encontro de Bairro do Racida. Meu nome é Lisandra, tenho 17 anos e faço parte dos Jovens Repórteres da Rocinha. Meu nome é Maria Conando, tenho 18 anos e eu faço parte dos Jovens Repórteres da Rocinha. Meu nome é Thomas, eu sou um cara preto trans, tenho 18 anos e faço parte do Jovem Repórter Vai Nessa. Meu nome é Thaís, tenho 19 anos e faço parte do projeto Jovem Repórteres da Rocinha. E agora, urgente da nossa equipe irá se apresentar. Tudo bem? Eu sou Yuri, eu sou instrutor do projeto Jovens Repórteres da Rocinha. Oi, meu nome é Fernanda, tenho 18 anos, faço parte do Jovem Repórter da Rocinha. Oi, meu nome é Breno, tenho 18 anos e faço parte do projeto Jovens Repórteres de Bairro da Rocinha. Então, gente, nós estamos num momento com diversas atualidades. Vamos jogar a real aqui. A gente está no mês de novembro. A maioria dessa mesa aqui, todo mundo é preto, e no mês de novembro pipoca informação pra gente. É evento do Dia da Consciência Negra, foi a Marcha Nacional das Mulheres Negras que aconteceu em Brasília no dia 25, fora os tristes eventos, né, que aconteceram também de massacre no nosso estado do Rio de Janeiro, enquanto jovens de periferia, da Rocinha, que atuam com as atualidades de fato de lá e com a vivência de vocês. Eu queria saber, assim, dentre todas essas camadas que estão acontecendo recentemente, o que mais provoca vocês a querer sentar nessa mesa para falar? Eu quero tratar dessa pauta, isso representa a minha realidade, etc e tal. Eu acho que pra gente, como eu uso falar, Maria Jovens Negros de Periferia, seria bom a gente seguir comentar sobre, porque vamos dizer que hoje em dia o crime, eles falam que crime é sempre por pessoas negras, né? E a gente sempre vê isso, porque a maioria que, vamos dizer que foram no massacre, foram a maioria negra. Então a gente tinha que, é uma pauta, porque como é no mês de novembro, mês de consciência negra, a gente explicar, né, sobre isso, que hoje em dia a gente tem mais, mas até um tempo atrás a gente não tinha muito lugar de fala. Hoje a gente tem mais. Então a gente, como negros, de periferia, abrindo uma mesa de podcast assim, é uma boa pra mostrar pro pessoal como a gente pode também estar em um lugar onde as pessoas brancas podem estar também. Com certeza. Vou falar uma coisa que é importante e também complementar o que o André falou. Tipo assim, a maioria das pessoas ali eram negras. Por que que a maioria daquelas pessoas eram bandidos? Porque elas não tinham oportunidades como a gente está tendo, de ter uma arte, de fazer alguma coisa. Então falta isso nas favelas. Eu acho que, tipo assim, se a gente querer mudar a favela, a gente já começa pelo futuro de hoje. Porque muitos jovens entram no crime por falta de oportunidade nas escolas, por falta de arte para poder fazer, entendeu? Então eu acho que arte nas favelas é importante, entendeu? Tipo assim, tem muito talento ali dentro. Muitos jovens, você entra no crime, mas não quer entrar no crime, quer ser outra coisa, entende? Então eu acho que, tipo assim, tendo um futebol ou alguma coisa que, tipo assim, igual o nosso curso tem, tipo assim, abrindo portas para esses jovens, eu acho que é importante mudar o pensamento deles. Hoje, na Rocinha, ela está sendo um dos núcleos de ensinamento bem aflorado, porque hoje a gente tem futebol, tem vôlei, tem aula de dança, tem balé, tem teatro. Então, assim, aos poucos a Roça está crescendo nisso. Então, estamos conseguindo tirar bastante pessoas que perderam muita oportunidade por conta que as escolas, às vezes, não têm esse ensinamento, porque só uma coisa básica ali. Estão conseguindo tirar essas pessoas do crime. E as pessoas que andaram no crime também, na maioria das vezes, estão saindo também, porque estão vendo que não é para elas, que às vezes não vai trazer retorno, porque ela acha que o retorno
é só aquilo, tipo, eu vou porque eu vou ganhar para ajudar a minha família e aquilo. Sim. Mas a gente nunca, tipo, só pensa no hoje, a gente tá pensando no amanhã. Inclusive, eu queria perguntar, porque vocês são jovens comunicadores da Rocinha, e aí vocês acabam sendo uma referência da Rocinha também, por isso, né? Eu queria entender um pouco como é o projeto de vocês, quanto tempo o projeto tem, você falou sobre atividades que vocês ajudam na comunidade da Rocinha, como é que funciona todo esse processo? Uhum. Falou sobre saúde. Então, nos meados de 2023 para 2024, a gente teve a primeira parte do curso que foi fala sobre saúde integral das favelas. A gente levou algumas informações que nem a gente sabia, falar a verdade, nem a gente sabia de algumas informações, e vamos para as pessoas da Rocinha, alguns moradores, sobre tabagismo, alcoolismo, depressão, IST, porque temos pessoas que nem sabiam o que mudou a sigla, que era DST, agora é IST. Muitas pessoas não sabiam o que mudar a sigla, que isso influencia ali e aqui, entende? Muitas pessoas tinham cabeça fechada para tais assuntos que a gente comentava. E agora nesse projeto que a gente está tendo, a gente está falando sobre paternidade e masculinidade. Estamos para formar um projeto ainda sobre um podcast um pouco mais amplo de conversas com pai e mãe de santo. Uhum. Para poder, porque assim, hoje em dia, pai e mãe necessariamente não é aquele que te deu a vida. Qualquer pessoa que te deu um amor e carinho, um afeto, quando você era mais novo, é considerado um pai. Eu acho que a maioria aqui já entende isso, que já tinha essa conversa. Então, a gente conversando com o pai e mãe de santo, a gente explica aqui, né? Porque já chama do pai e mãe de santo. Poder criar e ensinar a escolha da religião como se fosse na vida mesmo. Onde é a sede de vocês? Fica em qual lugar da nossa? A nossa sede, por enquanto, ainda fica no colégio CIEP 303, lá em Ayrton Senna. Mas a gente tá migrando para o outro já, Pro Rinaldo Della Mare. o Rinaldo Della Mare, que é um centro que é uma clínica, e a gente tá migrando para lá, fazendo a nossa sala de podcast lá. Eu achei muito interessante a perspectiva que vocês trouxeram, tanto no falar do amanhã, quanto no falar sobre, assim, as perspectivas para entender que há o caminho de outra realidade. Eu acho que isso se une muito quando a gente trata de juventude, porque para além, agora a gente está tendo essa interação justamente no programa de jovem para jovem, mas para além de pensar a sustentabilidade da periferia, vocês pensam de fato a juventude, que é o futuro da periferia, como ele trouxe o amanhã. E outra perspectiva muito interessante que vocês trazem ao falar de pai e mãe de santo é porque é necessário pensar também qual a importância da religião nas comunidades. A gente tem um país laico, sendo que muitas das vezes até isso é lesado da gente quanto pessoa de periferia. Então isso é sobre entender também que a juventude preta é lesada do acesso à cultura, do acesso à educação, do acesso até mesmo à sua fé, que muitas das vezes é o que a gente precisa se apegar. Porque no momento de desespero, a gente não sabe no que pensar. Como esses massacres aconteceram pouco tempo antes do Enem. Como que a gente acessa a educação sabendo que o nosso amigo acabou de ser baleado? Que a casa da nossa tia foi invadida porque ela é uma mulher preta de periferia. Então, tipo assim, é algo muito profundo pra gente analisar coletivamente. Eu também concordo, tá ligado? Não é essa a pauta, porque, tipo assim, eu bato muito nessa tecla, né? Que o Estado, tipo, não dá coisa melhor pra nós. Então, tu acha que o Estado quer ver a gente, tipo assim, bem... Eles fazem isso justamente pra nos provocar, sabe? Então, tipo assim... Aí, como é que a gente vai competir com alguém que tem um psicológico bom, uma escola boa, um ensino bom, sendo que o nosso é totalmente o contrário, entende? Então, tipo assim, eu acho que eles não pensam em nós. Quando eles falam que pensam na gente mesmo, eles não pensam. Eles pensam através de outra forma. Tipo assim, muitas das vezes eles falam, só que só falam, entende? E eu também queria entender um pouquinho do como funciona o projeto de vocês, se vocês estão abertos a falar. Não, a gente é a Rede Não Bate Adult, né? O próprio nome já explica um pouco sobre o nosso projeto. É uma rede que luta pela prevenção de violências contra crianças e adolescentes. E aí, tanto disso, tem um ponto que é o nosso norte, a cartilha da Lei Miriam Bernardo, que inclusive foi uma lei que a gente ajudou a sancionar, né? Fazer ela existir. Que é um caso de um garoto, que inclusive também é outro contraste, né? Um garoto branco de classe média,
que os pais eram médicos. E aí ele foi assassinado pelo pai e a madrasta. E aí, a partir desses casos de violência, porque ele também foi um garoto que pediu ajuda, inclusive que eu seria o telar, foi ajuda, falou que não queria aquela família, queria trocar de família. E a partir disso surge a Lei Menino Bernardo, e aí a rede usa como norte, que é a prevenção de violências. Então a gente tá mais num papel, principalmente os mobilizadores, num lugar de informar sobre formas de prevenir a violência. Tanto de explicar certos conceitos como adultocentrismo, que é quando os adultos estão no centro de todas as tomadas de decisão da sociedade, e entender a importância sobre uma linguagem e uma criação não violenta, outros métodos de ensino que não vão usar a violência, porque é isso. Todo mundo, acredito aqui, né? Tem ouvido histórias ou vivenciou que a gente aprendeu a partir da porrada, né? A mãe batia e a gente aprendia a partir disso. Então, assim, é pensar que tem outras formas de educar, que existe um diálogo, que tem outros recursos, existem outras formas de educar. E aí a rede Não Bater Educa é exatamente isso. E aí, por exemplo, esse programa de hoje, que é o Jovem para Jovem, é exatamente para a gente conseguir fazer com que a galera da nossa idade entenda a importância disso. Porque obviamente é muito importante a gente falar para os pais, tanto que a gente faz isso, a gente também articula e conversa com as pessoas que estão dentro do sistema de garantia do direito da criança e adolescente. Só que tem uma parada que é no agora, de que a gente provavelmente vai ser os pais no futuro. A gente vai estar convivendo com as crianças, né? Porque tem aquilo, para se criar uma criança precisa de uma sociedade inteira. Então a gente também vai estar interferindo nisso. Então assim, a criança não tem direito à escolha das próprias coisas que ela gosta. Então, por exemplo, vocês acham que as crianças e adolescentes ajudaram a escrever o ECA? Não. Então, e aí é importante, por exemplo, ter lugares, espaços públicos, como, por exemplo, existe um Conselho de Direito da Criança e Adolescente, do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, a partir de 2020, que foi ter um comitê dentro desse conselho com adolescentes. E assim, é um conselho que já tem mais de 30 anos. Então, sabe, tem essa parada de fomentar esse espaço de participação, porque é a partir da participação que a gente vai conseguir dar contornos à violência que acontece, né? Que é isso. Como que vai se criar uma lei? Como que vai falar sobre vários outros temas se você não tem aquela população? Como você vai fazer o ECA se você não tem criança e adolescente ali? Como você vai falar sobre violência que a população negra LGBT sofre se você não tem esse score? Então, assim, uma frente maior da rede nesse momento, ainda mais para a gente mobilizadora, é exatamente incentivar a participação e fazer que essa linguagem chegue. Que é isso também, né? Quando só os adultos falam, eles vão falar na própria linguagem. E é essa galera que tá no conselho falando com juridiquês, falando com português acadêmico, e blá, 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 que a gente não vai entender. Que é isso que tu tava falando, Thomas. Eles têm uma educação 1000 vezes superior que a nossa, eles têm vários acessos que a gente não tem, e aí como que a gente vai chegar nesses lugares e entender a mensagem, tá ligado? Como que a gente vai chegar ali e falar sem se sentir constrangido? E aí que vem os nomes dos atores. Pô, eu concordo justamente com o que tu tá falando, porque, tipo assim, como todas as crianças tiveram uma infância difícil, e é realmente isso. Eu sofri isso, tá ligado, mano? Tipo assim, eu cresci num lar totalmente violento, tá ligado? Então, tipo assim, eu concordo justamente muito, muito mesmo com o que vocês estão falando, porque realmente tem outras saídas, tipo assim, não é só o adulto, tipo, querer meio que bater na criança pra poder resolver, porque não vai resolver. Só vai, tipo, deixar ela mais agressiva, tipo, como foi o meu caso, entendeu? Então eu concordo plenamente com você. E eu acho que além de deixar a criança mais agressiva, impede ela de expor o que ela sente e guardar isso e poder fazer algo pior. A criança... Isso pode gerar depressão, ansiedade. E às vezes, nem elas mesmo cantando com os pais, eles vão achar que é frescura ou que é falta de varrer a casa ou fazer algo dentro de casa, sendo que não é assim. Eu acho que uma comunicação seria bem melhor do que só bater. Às vezes a gente precisa entender o lado do próximo, porque talvez eles não gostem lá e achem ruim, mas acho que seria interessante eles tentarem procurar entender o porquê de estar acontecendo lá, ao invés de só bater. Às vezes afeta até o relacionamento deles com os filhos. Isso é muito ruim. A gente está numa geração em que trata muito de tecnologia, já enfia a criança no tablet, e com isso a gente perde muito da interação. Sim. Mas vocês mostraram que, para além dos benefícios profissionais, acadêmicos, vocês conquistaram muito companheirismo. Vocês ganharam uma nova família nesse espaço. Então, como você acredita que esse projeto afetou na afetuosidade de vocês, na capacidade de se relacionar com outras pessoas da sua faixa etária? Então, eu acho que o curso abriu muitas oportunidades, não só para mim, mas para todos nós, que a gente aprendeu muito, tudo do zero, sobre, tipo assim, responsabilidade, trabalho em equipe, e, tipo assim, responsabilidade ainda mais, que, tipo, é sempre o André também, tá sempre falando com a gente, é isso, e Dá pra ver. que bom que
que ele conversa com a gente, ele fala. E, tipo assim, entre a gente mesmo daqui é maravilhoso, porque por mais que a gente trabalhe todo mundo junto, mas também tem vezes que a gente, cada um edita cada uma coisa e assim vai, mas no final a gente junta tudo e cada um tem uma ideia sobre aquilo. E isso é bom porque cada um tem como é que eu posso falar, uma opinião própria. E assim, cada opinião, no fim, a gente forma uma coisa só. Tá bom, saibam que vocês ganharam mais uma equipe de parceiros, ok? Então esse foi mais um de Jovem pra Jovem!